Olá a todos! Para quem assistiu os outros vídeos, gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa sua crítica, o seu comentário, que isso ajuda muito eu a crescer cada vez mais. Eu gostaria de agradecer todos aqueles que assistiram o último vídeo que eu lancei, no vídeo extra que eu lancei, acho que foi na quarta-feira passada, sobre o psicopata. Ele pode estar mais perto do que você imagina. E eu recebi um feedback muito legal no privado, então muito obrigada a todos por essa interação. Antes de começar o vídeo dessa semana, teve gente que quis aparecer aqui hoje, olha só, é a minha bebê, é a Luna, tá aqui no meu colo, tá grudada com a mãe hoje. E hoje eu venho trazer mais um conteúdo um tanto impactante, que é a violência e a disseminação do ódio em redes sociais. E não só em redes sociais, muitas vezes isso acontece também de forma física. Então, por que as pessoas odeiam tanto? Por que as pessoas têm essa necessidade de agir com violência, de disseminar o ódio em rede social àquilo que é diferente, às pessoas que pensam diferente dela? Então, essa questão, ela está em nós. Como que funciona essa formação desse ódio dentro da gente? Como eu já falei em outros vídeos, a nossa psique, a nossa mente, ela é formada por uma porção consciente, que é aquilo que a gente tem noção, que a gente conhece, e uma porção que é inconsciente, que não está no nosso controle e que a gente não tem acesso e nós não temos noção do conteúdo que habita essa porção inconsciente. Nós vamos ter acesso em alguns momentos e um deles é nos sonhos. Então, quando a gente sonha, nós estamos tendo acesso ao conteúdo inconsciente. Nesse conteúdo inconsciente tem uma porçãozinha que chama-se sombra, que são nossos conteúdos sombrios. Aí eles vão falar assim: nossa, mas nós temos só coisas ruins do inconsciente? Não. Nessa sombra, que é uma porçãozinha do nosso inconsciente, tem conteúdos reprimidos. Ali vai habitar conteúdos reprimidos. Ou seja, o que seria isso? A sociedade, ela aceita algumas coisas e não aceita outras. Então, para a gente se adaptar a essa sociedade que a gente vive, isso é um movimento automático, uma coisa que acontece automaticamente, sem o nosso controle. Então, para a gente se adaptar à sociedade, nós acabamos reprimindo conteúdos que vão direto para essa sombra. Que conteúdos são esses? Conteúdos positivos e conteúdos negativos. Então, quais são os conteúdos positivos que nós acabamos reprimindo para a gente se sentir inserido socialmente? Criatividade, autenticidade, espontaneidade. Por quê? Para a sociedade é muito mais conveniente pessoas que sigam a massa, pessoas que sejam tipo código de barra, pessoas que sejam iguais. Por quê? As pessoas agindo conforme a massa, elas vão consumir mais, elas vão aceitar as coisas muito mais fácil, aquilo que é trazido, né, que é forçado, então nós vamos aceitar as coisas sem questionar. Então, quanto mais as pessoas forem alienadas e aceitarem as ideologias, aceitarem aquilo que é imposto, tá ótimo para a sociedade. Então a gente acaba reprimindo a nossa autenticidade, o nosso verdadeiro eu, para seguir o fluxo. Então a gente deixa a vida me levar. E tem também conteúdos negativos que são reprimidos nessa sombra para que a gente consiga viver em sociedade. Então, e quais são os conteúdos negativos que a gente acaba reprimindo para essa sombra? A agressividade, negatividade, as inseguranças, os medos. Por quê? Porque nós precisamos nos adaptarmos a essa sociedade. Então a gente acaba reprimindo isso e automaticamente criando uma máscara, né? Uma persona, digo, de perfeição. Então, quem é aquela pessoa que vai demonstrar a insegurança perante as outras? A nossa tendência é mostrar o quê? Que somos seguros, que somos pessoas adaptadas, que somos pessoas que não temos problemas, mas lá
no fundo, lá no nosso inconsciente, tá assim, ó. Todo mundo é assim, não tem quem seja, ah, não, eu não tenho medo de nada, eu não sou inseguro. Não, não, não. Isso aí é pura máscara, é pura projeção, é pura defesa. Todos temos o nosso índice de agressividade, de medo, de insegurança. E aí, tudo isso fica lá guardadinho numa caixinha, lá no nosso inconsciente. Ele morreu? Ele tá lá, é uma caixinha que tá fechada. Quando nós passamos por algumas situações que vai fazer isso vir à tona, o negócio vem igual um tsunami. Alguns exemplos. Quem nunca tomou umas e outras e de repente falou um monte de verdade para todo mundo, falou um monte de coisa e todo mundo ficou assim, ó, né? Quem nunca, diante de uma briga, a pessoa ficou possuída de nervoso, aí a gente fala, fiquei cega, e a pessoa falou um monte de verdades ali, jogou um monte de coisa, ou fez coisas que nunca ninguém imaginou que ela poderia fazer. Então, são situações que fazem com que essa máscara caia e, de repente, essa sombra venha. Isso é individual? Sim, mas pode ser também coletivo. Quem nunca viu situações assim? Uma pessoa fez uma postagem lá numa rede social e, de repente, ela é atacada. O ódio invade as pessoas e ela acaba sendo atacada por um grupo de pessoas. Então começa um postar, de repente outro. Quando vê, tem milhares de comentários atacando a pessoa. Simplesmente porque eles não aceitam o comentário, não aceitam o fato da pessoa ser diferente. E por que as pessoas fazem isso? Porque esse ódio que habita ela de repente é confrontado e isso ela não consegue ter controle, o negócio vem à tona. Mas por que as pessoas sentem tanto ódio do que é diferente? Por quê? Muitas vezes o que é diferente, a pessoa diferente é aquela pessoa espontânea, aquela pessoa autêntica, aquela pessoa que não tem medo de mostrar quem ela é. E por muitas pessoas terem reprimido essa autenticidade, inconscientemente ela tem ódio de quem consegue manter a autenticidade. Então a gente consegue entender agora o porquê que muitas pessoas disseminam o ódio, agem com agressividade, com aquilo que é diferente, porque a pessoa que conseguiu manter a sua autenticidade, conseguiu manter a sua essência, conseguiu manter-se fiel ao que ela é, sem precisar usar uma máscara de perfeição, ela é atacada. Ela é atacada. Simplesmente as pessoas odeiam. Ou em algumas outras situações que acontece, muitas pessoas elas têm conteúdos que foi reprimido, frustrações, coisas que ela não aceita nela e ela projeta no outro. Então, como ela não aceita aquilo que é dela, é muito mais fácil ela jogar a batata quente pro outro, ela projetar o problema no outro e atacar o outro, do que ela aceitar que ela tem aquele problema e ela ir tratar aquele problema na psicoterapia. Então é por isso que hoje a gente vê tantas projeções, tanta disseminação de ódio em rede social, simplesmente pelo fato da pessoa pensar diferente, pela pessoa ser diferente. Então, deixa um comentário aqui, quem já passou por alguma situação de preconceito, das pessoas sentirem ódio simplesmente por ela pensar diferente, simplesmente por ela ser diferente. Então, a raiz do problema tá pessoas que reprimiram problemas próprios lá no inconsciente, e quando ela vê o outro fazendo alguma coisa que ela gostaria de fazer ou que ela gostaria de ter feito, ela simplesmente odeia, ela passa a odiar, ela recrimina. Ou então a pessoa criativa, a pessoa que é quem ela é, que ela fala, ela é autêntica, ela não tem medo da crítica. Então, muitas pessoas que reprimiram essa autenticidade, reprimiram essa criatividade, simplesmente disseminam o ódio, simplesmente odeiam. Então,
Qual seria a solução para isso? É a pessoa buscar o autoconhecimento. Essas pessoas que estão aí odiando de graça, disseminando ódio de graça, é buscar entender por que ela faz isso, qual a necessidade de atacar o outro simplesmente por ele ser diferente. Gente, vamos respeitar o outro, vamos respeitar as opções, as escolhas do outro e perceber o que aquilo faz bem. Então, desde que a pessoa não esteja fazendo mal para o outro ou para si própria, o que ela faz é dela. Diz respeito somente a ela. Então, respeitemos o outro. E essas pessoas que sentem ódio, que disseminam o ódio, a violência em rede social ou muitas vezes pessoalmente, procure entender o porquê dessa necessidade, o porquê que a pessoa precisa fazer isso. Com certeza ela vai evitar muito problema para ela e para o outro. E tem muitos casos, relatos de pessoas, pacientes que eu já recebi na clínica, ou pessoas conhecidas que relatam que quando o fulano bebe, ingere bebida alcoólica, ou quando a pessoa é confrontada, a pessoa se sente frustrada, ela se altera emocionalmente, ela faz coisas que no dia a dia, enquanto ela está sóbria ou quando ela está controlada, ela não faz. Gente, isso é a sombra agindo. Então a pessoa ela precisa de ajuda, ela precisa entender o porquê disso, o porquê que quando ela ingere bebida alcoólica, ela quebra tudo em casa, ela briga, ela bate, ela xinga. Por quê? Então ela tem que entender o porquê. A resposta está no inconsciente dela. Então, se ela buscar a ajuda profissional, buscar psicoterapia, ela vai entender o porquê disso. Tem pessoas também que quando se sentem alteradas, elas brigam, elas falam coisa que magoa outras pessoas e as consequências são drásticas, então ela não consegue manter um vínculo empregatício, ela começa a trabalhar logo, ela arruma confusão, ela é demitida, ela não consegue manter um vínculo amoroso, então são várias tentativas de manter um relacionamento amoroso com rompimento. Ela não consegue manter um vínculo de amizade, um vínculo em família. Então, por que essas pessoas agem dessa forma? A resposta está no inconsciente dela. Então, procure um psicólogo, procure uma ajuda. Quem quiser deixar uma mensagem inbox, pode deixar mensagem, ninguém vai saber. Tudo é tratado com ética e sigilo. O importante a pessoa é se conhecer, porque ela vai evitar problemas tanto para ela quanto para os outros.